E aí, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade agora falando sobre o processo de compilação, ok? Uma etapa agora que consiste na parte de síntese, que representa a segunda etapa, né? Visto que na anterior nós vimos a parte de análise, onde a gente tem como tema, né, o front-end compile, né, como também é conhecido a parte de análise. Agora vamos ver o back-end compile, que é delimitada por três etapas aqui internas, né, etapas específicas aqui, que é o gerador de código intermediário, sequencialmente o otimizador de código e gerador de código. Relembrando aqui, nós passamos pela parte de análise na aula passada, onde a gente viu o analisador léxico, que gera os tokens, que por sua vez passa para o analisador sintático, que com base nos tokens gera a árvore sintática, e o analisador semântico, que trabalha verificando a semântica do código, se está tudo ok, com base nessa árvore passada, beleza? Algo que a gente deve dar ênfase é essa tabela de símbolos, porque ela é utilizada em ambas as etapas, tanto na parte de análise quanto na parte de síntese, tá? Principalmente nessa parte do código intermediário que é gerado, vocês vão ver que tem um momento que eu falo que essa parte aqui pode ser gerada, inclusive, em paralelo com o analisador sintático, tá? Bom, então vamos dar ênfase agora a esse gerador de código intermediário. A partir da árvore de derivação, após aquela análise semântica, pode ser gerado o código objeto final, que é o código de máquina, né? O código assembly, que é o código interpretado por cada máquina em específico. Porém, nesse meio termo, a resolução deve ser feita com uma abstração, né, da qual ela vai encapsular a complexidade que se tem nesse processo de geração de código. Normalmente, essa abstração é feita por um passo denominado de passo intermediário, que consiste na geração de uma representação intermediária do código, ou seja, ele não gera diretamente o código objeto, ele gera ainda um código intermediário, e a gente pode medir o nível de abstração do código fonte de acordo com essa questão, ou melhor, a gente pode verificar o código intermediário, né, medindo entre o nível de abstração do código fonte até o código objeto. Então você vê que o intermediário ele fica basicamente no meio termo mesmo, né? Então o código fonte, a gente tem aquele código fonte que foi o código implementado ali num primeiro momento, ali uma linguagem de alto nível é que permite que a gente faça isso. E à medida que o nível de abstração dessa linguagem diminui, né, a gente chega nesse código intermediário, que é um código equivalente ao código fonte, né, e que vai fazer uma ponte para o final ser gerado o código objeto, que é o código de menor nível de abstração, como vocês podem ver aqui na figura, tá? Então, quanto mais próximo do código objeto, menor o nível de abstração. Quanto mais próximo do código de fonte, nós temos um maior nível de abstração. Então, o nível intermediário, né, é justamente onde fica o código intermediário, tá? Que é o código que vai estar aqui numa representação do código fonte, só que já próximo. Ele é um código, gente, mais próximo do código objeto possível, tá? Depois dele já é o código objeto. Ele ajuda na otimização, a gente vai ver isso aqui na sequência. O gerador de código intermediário usa as estruturas produzidas pelo analisador sintático, como a árvore, por exemplo, e verificados pelo analisador semântico para criar uma sequência de instruções simples denominada de código intermediário. Esse se encontra entre a linguagem de alto nível, como eu falei há pouco, de acordo com aquela figura, e a linguagem de baixo nível.
O código intermediário é o que mais se aproxima do programa executável. Então, também, como eu frisei há pouco, né, ele após o código-fonte, é o código mais próximo, né, do código-objeto. Porém, ele passa por mais etapas até virar o executável final. Então, ele tem internamente outros procedimentos, né, levados em consideração para que se chegue até o código executável final. Beleza, mas quais são as vantagens de utilizar essa abordagem de código intermediário, né? O porquê não gerar diretamente um código objeto final? A vantagem de usar o código intermediário é que ele possibilita a otimização do código. O código objeto final se torna mais eficiente devido a essa questão. Ele simplifica a implementação do compilador, ou seja, consiste numa resolução gradativa da abstração das operações. Você vê que são processos graduais de fato. O código intermediário abstrai detalhes da máquina-alvo, né? Encapsula detalhes ali da máquina-alvo. Então, auxilia um pouco ainda na interpretação, né? Dá para a gente ainda entender um pouco, apesar dela estar mais próxima já do código objeto, e possibilita a tradução do código intermediário para diversas máquinas. Dessa forma, se a gente não tivesse o código intermediário, nós teríamos essa representatividade aqui, ou seja, para uma máquina Intel, né, teria uma implementação específica, para um Spark teria outro, para MIPS ou MIPS, né, para PowerPC. Então, notem que de Java sai para cada um, de ML sai para cada um, e por aí vai. Ou seja, sem a intermediação, eu não tenho essa simplificação, essa abstração que faz com que ele consiga ter uma comunicação mais flexível com algumas outras plataformas, com processadores específicos. Diferente do que representa essa figura aqui com o código intermediário. Você tem, por exemplo, a linguagem Java, gerou um código intermediário, que por sua vez pode ser interpretado ali, né? Pode ser gerado ali o código objeto para Intel, para Spark, por aí vai. Então, essa é a grande vantagem, né, do uso de código intermediário na compilação. Porém, como nem tudo são flores, há desvantagens. Uma desvantagem a gente pode citar: o compilador vai precisar realizar um passo a mais diante dos processos imprescindíveis. Logo, a tradução do código-fonte para o objeto leva a uma compilação mais lenta, né? Então, de fato, né, essa etapa a mais, né, acaba prejudicando na performance. E aí, fazendo um paliativo aqui entre intermediário e objeto final, né? O código intermediário e o código objeto final. O intermediário ele não especifica detalhes da máquina-alvo, tais como quais registradores serão usados, quais endereços de memória serão referenciados, etc. Então, o que pesa também na performance, porque como ele não tem, né, ele não consegue especificar esses detalhes, ele ainda tem que traduzir-se para o código objeto, que por sua vez de fato vai delimitar quais são os registradores a serem usados, os endereços de memória e tudo mais. Então, essas são as únicas desvantagens, né? Ainda, né, falando sobre o código intermediário, vale salientar que existem representações intermediárias, né, diante disso. A representação gráfica por intermédio da árvore sintática ou grafo, notação pós-fixada e prefixada, mas a que nós vamos falar é a representação intermediária denominada de código de 3 endereços, tá?
Elas utilizam essa abordagem utiliza variáveis temporárias, que a gente vai ver mais ou menos como é que funciona isso aqui de uma forma sucinta aqui, pelo menos para vocês terem uma base. A geração de código intermediário pode ser construída paralelamente à análise sintática. Foi aquilo que eu falei quando eu mostrei a figura, que a tabela, né, de símbolos acaba tendo um papel fundamental, né, para que isso possa ocorrer paralelamente. E aí é onde ocorre a tradução dirigida pela sintaxe, né, onde entra já pelo uso da tabela de símbolos lá, e o que vai permitir essa compilação em um passo, né, que a gente não consegue, a gente só sabe que leva a várias etapas porque nós estamos estudando aqui a fundo. Mas se vocês pararem para observar, quando você cria ali o seu código-fonte e acaba executando ali em C, você vê a compilação em um único passo, né? A gente não consegue delimitar esses detalhes, a não ser estudando-os, né? Então, falando sobre esse código de 3 endereços, que é justamente uma das representações intermediárias, tá? Lembrando, reforçando aqui que o código intermediário ele pode ser representado por essas formas aqui, e aí nós vamos dar evidência no código de 3 endereços. Então, o código de 3 endereços é formado por uma sequência de comandos com o seguinte formato geral. Nós temos aqui aparentemente um código-fonte assemelhado demais a Pascal, né? Então aqui é uma atribuição, ó, A recebe B, OPC, A recebe OPB, A recebe B, o comando aqui goTo L, e if A, operação aqui de operador relacional B, goTo L, né? Onde, né? Eu fiz essa leitura aqui, mas fica algo muito difícil de se interpretar. Vamos a essa pequena legenda aqui, ó, onde A, B e C são nomes constantes ou ainda objetos de dados temporários criados pelo compilador, certo? Então, não é em vão que ele tem esse nome código de 3 endereços, porque de fato ele representa 3 endereços temporários. Então você note que ele tem uma limitação, mas que consegue atender a qualquer nível de complexidade que você imaginar de código-fonte que foi gerado ali em alto nível, tá? OP seria qualquer operador aritmético de ponto fixo ou flutuante, né? OP-REL seria um operador relacional e L é um rótulo simbólico, ok? Na prática vocês vão entender melhor aqui com alguns exemplos que eu trouxe. Existem outros enunciados também que serão usados para chamadas de procedimentos. No caso, param x, call, p, n, return y, onde x é um parâmetro do procedimento, né? O nome já remete a isso. P é o nome do procedimento e n é o número de parâmetros do procedimento, tá? Y, por sua vez, é o valor retornado, que é um valor opcional a ser usado, né? Então, é uma outra notação, isso aqui que eu estou mostrando a vocês. Mas aí, voltando à primeira notação que eu havia apresentado, veja esse exemplo. Tem um código de 3... na verdade, aqui nós vamos usar o código de 3 endereços para o comando de atribuição que consiste em A recebe x mais y vezes z. E aí você pode estar se perguntando, opa, como é que o compilador vai lidar com isso? Já que a abordagem é 3 endereços, porque remete à ideia de 3 variáveis temporárias, mas aqui nós estamos vendo 4 variáveis. Concordam? E aí, como o código de 3 endereços? É justamente o que ele faz, né? Ele vai simplificar aqui, ele vai otimizar, de certa forma, esse código aqui. Então, notem que ele faz uma transformação, tá? Onde T1 e T2 agora são variáveis temporárias, bem como o A aqui, tá? Ó.
Então notem que são 3 endereços, tá bom? T1, T2 e o A. E aí T1 pega uma fração aqui, né? Ó, pega y vezes z. T2 pega x mais T1. Olha se não faz sentido, né? T1 não é o resultado da multiplicação aqui, então eu só preciso somar a T1, que vai representar toda essa parte. E aí, por fim, eu tenho T2 como sendo o resultado atribuído aqui a A, que é o símbolo que representa o resultado, tá? Nessa notação aqui. Pode variar aqui as nomenclaturas, tá? Aqui é apenas para representar temporária 1 e temporária 2, né? Variáveis temporárias. É chamado assim, né? Ficou claro que o código de 3 estrelas é chamado assim porque utiliza no máximo 3 posições de memória, 2 para os operandos sempre e uma para o resultado, ok? Bom, existe dentro ali do gerador de código intermediário várias abordagens, como eu citei naquela hora, né? E o nível de complexidade do código-fonte pode ser qualquer um. Ele sempre vai conseguir reduzir no caso dessa abordagem aqui de 3 endereços, ele vai conseguir reduzir a essa estrutura, tá? Com certeza ele consegue. E aí, beleza, a gente já entendeu como é que funciona essa representação intermediária, né? Por várias possibilidades. Uma delas é essa dos 3 endereços, né? É a representação intermediária que a gente está vendo aqui na figura. E agora, quem trabalha sobre essa parte é o otimizador de código, tá? O otimizador de código. E o que faz esse otimizador de código, né? Não ficou claro ainda. Consiste, pessoal, na inferência de um conjunto de mudanças que melhoram a sequência de instruções de máquina sem que seja modificada a semântica. Inclusive, né, se vocês observarem essa ideia semântica, tem uma forte referência com o que a gente utilizou aqui, né, da abordagem de 3 endereços. A gente conseguiu transferir para cá, mas a semântica continua a mesma. Então o otimizador ele tem essa tarefa, né, de melhorar a sequência de instruções, só que sem que a semântica seja modificada. Apesar do termo otimização, são poucas as vezes que se pode garantir que o código obtido seja o melhor possível. Há alguns momentos em que isso é limitado, né? Você não consegue ultrapassar um nível de otimização. A otimização de código faz com que o compilador gaste muito tempo de compilação. É o lado ruim também, né? O lado de desvantagem aí dele. Deve ser implementada se o uso do compilador realmente necessite de um código objeto bem eficiente, ou seja, o código de máquina, se o objetivo é esse, de fato, a otimização de código deve ser utilizada, né? Então, como seria essa otimização, tá? Consiste na eliminação de subexpressões comuns, por exemplo, operações que se repetem sem que seus argumentos sejam alterados, podem ser realizadas uma única vez. Exemplo, sem a atribuição a A ou a B entre as duas instruções. Vamos tentar entender aqui a lógica. Eu tenho aqui x recebe A mais B mais P, aliás, mais C, né? Y recebe A mais B mais D. Então, são duas instruções. Sem a otimização, nós teríamos aqui a temporária aqui recebendo A mais B e depois o resultado sendo somatório de T1 mais C. E aí no T2 algo parecido, né? A mais B e Y recebendo T2 mais D. Se vocês observarem, T1 e T2 estão fazendo basicamente a mesma coisa, né? Então eu vou eliminar subexpressões comuns, são essas subexpressões, eu vou eliminar uma.
Então eu posso ter apenas T1, né? Representando aqui, ó, é uma instrução a menos, uma linha a menos, se a gente observar. Então T1 agora recebe A mais B, aqui se repete, né? O X recebe T1 mais C, e aqui o Y ele vai receber T1 mais D, ok? Justamente eu eliminei essa parte aqui porque de fato ela é redundante, tá? Ela pode ser reutilizada aqui, ó, quando eu somo T1 mais D. Então, o resultado de X e o resultado de Y, né, conforme essa lógica aqui. Então, semanticamente falando, o resultado vai ser o mesmo, é equivalente ao código original. Uso de propriedades algébricas. Então, a gente pode também visualizar esse meio de otimização também. Lembrando, gente, que isso está dentro também aí, né, do processo aqui, né, de síntese, ok? Então ele pode ser otimizado, o código-fonte pode ser otimizado já após a geração do código intermediário. Então essa forma aqui, né, a substituição de expressões aritméticas por formas equivalentes, é uma simplificação, né? A gente consegue enxergar isso, ó. O original, x mais y, y mais x, né? A ordem não afeta em nada. X mais 0, x, x menos 0, x vezes y, y vezes x vezes 1, x, x dividido por 1, x, 2 vezes x mais x ao quadrado, x vezes x, ok? Então é uma outra forma, né? Existem outras otimizações também, não se limita apenas a essas que eu mostrei, mas tem também a eliminação de código redundante. Então entra na ideia de expressões repetidas. Por exemplo, se a gente tiver duas instruções aqui, x recebe y, eu poderia eliminar essa, né? Então essa seria a eliminação de código redundante. Pode ser algo até mais complexo, né, que tem a lógica mesma, então pode-se eliminar um. Propagação de cópias. Então aqui nós temos, por exemplo, x recebe y e z recebe x. Então, para simplificar, eu poderia ter apenas o que? Z recebe y, ok? Não precisa, aqui está como se fosse até derivado, né? Eu posso ter apenas, porque ó, z recebe y. Já que ele recebe o x e o x é o próprio y aqui, acrescentado, então z recebe y. É uma propagação de cópias, essa técnica aí de otimização. Eliminação de desvios desnecessários. Se esses desvios desnecessários são transições, como goTo, né, que são comandos que levam, né, a um determinado ponto do código. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma transição desnecessária, como goTo L6, né? Diante da otimização, eu não vou precisar fazer essa transição. Eu quero apenas executar as instruções, então eu posso eliminar essa transição e apenas executar a primeira linha e a terceira, né? Aqui, a equivalência seria justamente essa: A recebe T2, C recebe A mais B. Eu não preciso trabalhar com a hipótese da transição. Bom, então a gente viu aí técnicas de otimização que são aplicadas após a geração do código intermediário. E agora, finalmente, a gente chega no gerador de código. Gerador de código, código objeto, aquele código específico, né? Para os processadores, para a máquina entender, interpretar. Então, enquanto a fase de análise é essencialmente dependente da linguagem de programação, a gente viu isso na abordagem aqui da parte de análise, que realmente ela tem uma forte dependência sobre a linguagem de programação. A parte analítica aí, né, é focada nisso.
Por outro lado, a fase de geração de código é dependente principalmente da máquina-alvo. Então, enquanto a análise aqui ela tem uma forte dependência sobre a linguagem de programação ao qual esse código-fonte está sendo implementado, faz todo um sentido a parte de síntese ter uma forte dependência também para a máquina, concordam? Visto que a máquina é o alvo, né? É quem vai estar receptando esse código final de objeto, código-objeto, então eu preciso fazer algo compatível. Sua principal função é gerar o código equivalente ao programa fonte, né? Ou seja, diante do programa fonte desenvolvido com a linguagem de alto nível, eu tenho que gerar um código para uma máquina real, né? Equivalente àquele, mas para uma máquina real. A fase de tradução converte o código fonte para um código objeto, que pode ser um assembly de uma determinada máquina, um pseudocódigo de uma máquina hipotética também, que pode ser interpretado aí posteriormente, pode ser executado em qualquer máquina, né? Aqui eu tenho um exemplo de código em linguagem simbólica, né, em assembly aí. Note que tem um nível baixo, né, de interpretação, né, uma linguagem de baixo nível. Se a gente for estudar quais são os comandos, a gente aprende, mas de fato a leitura é complexa. Os principais requisitos impostos a geradores de código objeto são os requisitos impostos. Olha só, o que são levados em consideração aqui. O código gerado deve ser correto e de alta qualidade. O código gerado deve fazer uso efetivo dos recursos da máquina. E o código gerado deve executar eficientemente. Então esses são os requisitos, né, impostos aí aos geradores de código objeto. Eles devem seguir à risca esses princípios aí, esses requisitos. A última etapa do compilador propriamente dita é a geração do código em linguagem simbólica. Uma vez que esse código seja gerado, outro programa, finalmente o denominado o montador, será responsável pela tradução para o código em formato de linguagem de máquina. A abordagem mais simples da etapa de geração de código objeto é, para cada instrução do código intermediário ali que a gente viu, ter um gabarito com a correspondente sequência de instruções em linguagem simbólica do processador-alvo. Por exemplo, aí temos aqui um exemplo, né, de uma instrução, né? A sequência de instruções em linguagem simbólica que corresponde a essa instrução depende da arquitetura do processador para o qual o programa é gerado. Então lembrem que eu falei há pouco, né, dessa necessidade aqui, ó, da função é gerar o código equivalente ao programa para uma máquina real. Então é um código, né, equivalente ao programa fonte, mas que também tem que atender a uma máquina real. E aí, onde estávamos? E aí, nesse sentido, há uma variância às vezes da arquitetura do processador para o qual esse programa é gerado. Diferentes processadores podem ter distintos formatos de instruções. Classificação pelo número de endereços, por exemplo, é uma forma de distinção aí, né? Então, classificação pelo número de endereços na instrução. No caso 3, no processador que atende a 3 endereços, né? 2 seriam os operandos e o resultado. Já processadores que atendem a 2 operandos, a 2 endereços, desculpa, esses seriam 2 operandos e aí o resultado é sobrescrito pelo primeiro operando, tá? Ou melhor, o resultado sobrescreve o primeiro operando, ele reutiliza a variável temporária aí, o endereço. Né, quando tem apenas um número de endereço,
um endereço apenas, quer dizer, só há o segundo operando e o primeiro operando é implícito, né? E o resultado sobrescreve o primeiro. Já por fim, 0 endereços, né? Os operandos e resultado são acumulados numa pilha sem endereços explícitos, né? Então isso é em execução mesmo. Aqui tem um exemplo da tradução para a linguagem simbólica, né? Ó, tradução ocorre segundo gabaritos, né? Como eu mencionei ali no slide anterior, definidos de acordo com o tipo de máquina. Então é uma máquina que dá suporte a 3 endereços. Diante dessa instrução aqui, x recebe y mais z, né? Que está representando esse exemplo também aqui, possivelmente. Então nós teríamos o que? 3 endereços, simbolicamente nós temos o que? Essa representatividade aqui, ó, comando add, aqui os endereços y, z e x. Para máquinas com apenas 2 endereços, então temos algumas outras sequências de comandos, né? O move, add, né? De adicionar, e o move novamente, justamente para aplicar aquelas sobrescritas que a gente viu, né? E aí implicitamente aqui para um endereço a gente tem para um único endereço, né? Então a gente tem aqui um carregamento aqui implícito, aí um endereço e aí outro comando aqui para o resultado, e aí 0 endereço, então a gente tem o uso de uma pilha, né? E aí os comandos push, add e pop, né? Para retirar. Então isso é muito relativo, né? Vai depender do processador, do tipo de máquina ali que está sendo usado. O resultado da compilação é um arquivo em linguagem simbólica, como a gente já falou. A montagem consiste no processo em que o programa em linguagem simbólica é transformado em formato binário, que é finalmente os zeros e uns, né? Que é o código de fato de máquina. Notem que a gente ainda baixa mais o nível, né? O programa responsável por essa transformação a gente acabou de aprender que é o montador. Então montadores fazem exatamente o que a gente viu há pouco, né? Traduzem código em linguagem simbólica para a linguagem de máquina. Beleza? E aí finalmente nós chegamos ao código de máquina alvo, é o código especificamente para aquela máquina alvo mesmo ali, e aí finalmente ela interpreta esse código. Bom, então ao fim dessa aula, ao término dessa aula, eu deixo um exercício de fixação para vocês tentarem absorver melhor todo o conteúdo, né? Então, quais são as etapas do processo de compilação? Descreva as principais tarefas executadas em cada uma das etapas. Então você vai fazer um resumão aí, né? Apresente conceitualmente a diferença entre erro de execução e erro de compilação. Qual a diferença entre a sintaxe e a semântica de uma linguagem de programação? Apresente um exemplo de cada tipo para um código-fonte qualquer. E por fim, a quarta questão. Sobre o processo de compilação, assinale V para verdadeiro e F para falso. O resultado da compilação é um arquivo em linguagem simbólica. A última etapa do compilador, propriamente dito, é a geração do código em linguagem executável. A fase de análise é essencialmente dependente da máquina-alvo. A fase de geração de código, objeto, é dependente principalmente da linguagem de programação. A fase de tradução converte o código-fonte para um código-objeto, que pode ser um assembly de uma determinada máquina. Então eu não vou fazer nenhum questionamento sobre as questões aí, sobre algumas respostas. Vocês tentem tirar as próprias conclusões, responder essa atividade e na próxima aula a gente pode discutir ela, ok? Então muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.